para a gente abrir esse acontece. Vamos ouvir um pouquinho da voz do ministro que vai permear o comentário do Zaidan. Cadê a central? O ministro Nunes Marques. Acho que nem aqui, a central aguenta. Me passa aqui a sessão do STF que julga o caso de Sérgio Moro. Na hora que me der ok aqui eu coloco. Mas enfim, o placar é 2-2. Ainda não se sabe se Carmen Lúcia vai fazer algum tipo de posicionamento. Mas Cássio Nunes Marques já está falando há bastante tempo com aquele indicativo. Está na linha 1 aqui. Vamos ouvir só um pouquinho antes do Zaidan falar. Não se combate crime cometendo crime. Não podemos errar, como se supõe que errou o ex-juiz Sérgio Moro, como se supõe que erraram alguns membros do Ministério Público Federal. Seria uma grande ironia e o prenúncio de um looping infinito de ilegalidades. Olha, dei aqui uma sorte gigantesca porque peguei numa parte capital do que já diz. Já editada, hein? Quase foi uma sonora separadinha aqui. Tudo isso pra gente começar. O Bandeirantes acontece neste exato momento. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Muita gente, claro, fica confusa, né? Porque são decisões paralelas, muitas vezes concorrentes. Para alguns, uma exclui a outra, para outros não. Elas podem ser perfeitamente tocadas, decididas independentemente da outra. E para o ministro Edson Fachin, o que está acontecendo agora nem deveria acontecer. Ele argumenta que a partir do momento que ele decidiu, em caráter liminar, obviamente, pela transferência de 4 casos em que foi acusado o ex-presidente Lula, o sítio de Atibaia, primordialmente o triplex do Guarujá e ainda 2 casos referentes ao Instituto Lula, o Instituto em si e doações de empreiteiras para o Instituto. Na opinião do Fachin, ao decidir que não havia competência jurídica em Curitiba e decidir que, portanto, o julgamento deve ser reiniciado no Distrito Federal, não é? Então, terminou o voto? Olha, eu continuo acompanhando ele falando aqui, Zaidan. Não, tá falando. Eu tô vendo o Gilmar falando aqui. Pra mim aparece ainda, pode ser que seja um delay aí na imagem que eu tô recebendo. Apareceu a imagem do As agências de advogado... notícia já falam em desempate, viu, Zaidan? Desempate. Porque apareceu o Cristiano Zanin, que mencionou ou fez uma menção de falar alguma coisa, mas já cortaram pro Gilmar, que tá falando agora, me parece. Vamos ouvir um trechinho, então, do Gilmar aqui, Zaidan. Só um trechinho do Gilmar Mendes. Ou em HC é suscetível de se fazer revisão criminal. Ao apreciar o HC 95.518 de minha relatoria, esta turma assentou que a alegação de suspeição ou impedimento de magistrado pode ser examinada em sede de habeas corpus quando independente de dilação probatória. E aí o Gilmar fala exatamente daquele ponto que você citava antes da abertura, Zaidan, falando que o Cássio Marques disse é que não havia adequação como julgar a suspeição exatamente por ser um habeas corpus. Exatamente, foi um dos argumentos, e depois disso ele ainda falou mais meia hora, então não sei que caminho tomou o Nunes Marques, né? Vamos aguardar aí a confirmação de qual foi o voto. Ele votou contra a suspeição. Ele votou contra a suspeição, exatamente. Esse é o voto dele. Perfeito. Vale lembrar que ficou uma expectativa, porque a Carmen Lúcia, que havia votado também contra a suspeição, disse que gostaria de ouvir o voto do Nunes Marques, quando ele pediu vista, dando a entender que ela poderia mudar o seu voto. Só que, interessante que o Marco Aurélio Melo afirmou o seguinte: não, isso é uma atitude educada. A ministra quis dizer com isso que ela ouviria com atenção o voto do Nunes Marques. Não necessariamente que ela mudará seu voto. Não acredito que ela mudará, disse o ministro Marco Aurélio. Só que o Marco Aurélio parece que errou, porque ele deu a entender que esperava um voto
pró-suspeição dado pelo Nunes Marques. Não é? De qualquer maneira, isso não encerra definitivamente o assunto pela possibilidade de que haja uma apreciação no pleno. E é no pleno que também será decidida aquilo que foi anunciado pelo Fachin ao conceder um habeas corpus, uma decisão, portanto, liminar, de transferência de Curitiba para Brasília, de todos aqueles casos do Lula, embora depois do anúncio oficial, o Fachin tenha dado entrevistas e tenha feito declarações quase que se desculpando, pedindo desculpas por ter feito aquilo, afirmando que, na verdade, apenas considerou a isonomia. Ele entendeu que a segunda turma havia tomado decisões parecidas em relação a outros políticos e, na sua decisão, ele chega a enfatizar que um juiz não pode ser partidário. Ele tem de ser imparcial e apartidário. E, portanto, ele, Fachin, não estava tomando uma decisão por concordar com o próprio mérito da decisão tomada, mas sim para respeitar uma decisão na qual ele foi vencido, ele foi voto vencido dentro da segunda turma, referente ao MDB e ao PP. Aquilo que entrou, inclusive, no noticiário, sendo chamado de quadrilhão do PP e quadrilhão do MDB. As decisões tomadas favoráveis a dirigentes desses partidos acabaram levando o Fachin a pensar em isonomia. Mas, ao mesmo tempo, ele argumentava que sua decisão deveria pôr fim à votação a respeito da suspeição ou não de Sérgio Moro, da parcialidade ou imparcialidade de Sérgio Moro. Foi quando o Gilmar discordou e votou, como já sabíamos todos que votaria, pela suspeição do então juiz Sérgio Moro, no caso do triplex especificamente, porque os dois casos do Instituto caberiam ao sucessor de Sérgio Moro. E o caso de Atibaia foi julgado pela então, provisoriamente, ocupando o lugar do Sérgio Moro, a Gabriela Hart, e esse já foi para a segunda instância e o Lula foi condenado em segunda instância. Por isso que a defesa do Lula já trabalhava para que a suspeição de Sérgio Moro, se aprovada na segunda turma, levasse automaticamente à consideração do que aconteceu no caso do sítio de Atibaia. A defesa do Lula alegava e continua alegando que a decisão da juíza Hart foi contaminada pelos conceitos e posições de Sérgio Moro. Usam como exemplo o fato de que ela copiou parte da sentença de Sérgio Moro referente ao triplex no caso do sítio de Atibaia. Ela não negou, até porque está lá, basta comparar os dois textos, porém, ela argumentou que aquele trecho foi apenas uma referência que não interferia no julgamento em si do caso específico do sítio de Atibaia. Então, este também seria um argumento que a defesa usaria se a suspeição do Moro fosse confirmada. Não foi 3-2 com esse voto do Nunes Marques. É bom lembrar que ainda há possibilidade de alguém modificar seu voto. Saberemos nos próximos minutos se isso ocorrerá ou não. Mas esse argumento segue sendo considerado porque, aí voltamos ao caso da transferência de competência, porque na decisão que tomou, o Fachin deixou para o juízo do Distrito Federal, ou seja, para o juiz do caso no Distrito Federal ou dos 4 casos, a liberdade, o direito de usar provas que foram acolhidas em Curitiba. O que o Fachin disse? Bom, cheguei à conclusão, ou na verdade, para usar a isonomia a partir ou desde decisões tomadas pela segunda turma, concluí que não havia competência
em Curitiba para tais julgamentos. Logo, as sentenças estão anuladas e os 2 processos que seriam julgados vão juntos com aqueles que foram julgados, tanto o de Atibaia quanto o do Triplex, para o Distrito Federal. Porém, as provas acolhidas em Curitiba não desaparecem. Só não serão usadas se o juízo em Brasília assim decidir. Essa foi a posição do Fachin. Detalhe, a posição do Fachin, a decisão do Fachin, passa agora pelo crivo definitivo. Aí é definitivo. Que é o pleno do Supremo. Todos os ministros vão se pronunciar a respeito da decisão do Fachin. O Marco Aurélio Melo disse que no pleno a decisão do Fachin será derrubada por 6-5. Afirmou antes do Fachin anunciar que mandaria para o pleno e não para a segunda turma, que na segunda turma a posição do Fachin seria referendada, ratificada, confirmada por 4-1. Mas que no pleno ela seria derrubada por 6-5. Eu até disse aqui pro Ronald e pra Sônia que sem a pretensão de conhecer o pleno do Supremo como Marco Aurélio, seria até ridículo ter essa pretensão, mas que, na minha opinião, ele errou nessa contagem que ele insinuou que haverá referente à decisão do Edson Fachin. E agora esse passa a ser o jogo. Por quê? Quando mandou para o pleno, Fachin deu 5 dias para a defesa do Lula se pronunciar a respeito. E depois a PGR teria de se manifestar. Como é óbvio, a defesa do Lula apoiou a decisão do Fachin e a PGR foi contra a decisão do Fachin. A PGR pede que seja derrubada a decisão do Fachin de transferência para o Distrito Federal. Também pedia à Procuradoria-Geral da República que este julgamento encerrado hoje, na segunda turma, não tivesse prosseguimento, ou seja, que nem houvesse a leitura do voto do Nunes Marques. Isso não se confirmou e, basicamente, agora, com essa derrota da posição do Gilmar e do Lewandowski, e o Lewandowski no voto dele, vamos recordar aqui, ele queria que a suspeição do Moro viesse acompanhada da eliminação, da anulação, do desaparecimento de tudo o que foi decidido pela Lava Jato em Curitiba. Olha só a extensão das consequências desejada, a extensão pelo Lewandowski. A extensão desejada pelo Lewandowski era quase total. Quase total. Digo quase porque os casos poderiam ser retomados, alguns em outros fóruns, em outros tribunais, não é? Agora, se o Supremo derruba a decisão do Fachin, então Lula volta à condição anterior, condenado em 2 instâncias, no caso do Triplex e no caso do sítio de Atibaia. E volta à condição de ficha suja e, portanto, volta à condição de inelegível. Isso se o pleno derrubar a decisão do Fachin. Se o pleno confirmar a decisão do Fachin, o Lula permanece onde está hoje, com o habeas corpus do Fachin. Ou seja, livre das 2 condenações, porque anulado o julgamento em primeira instância, é óbvio, desaparece o que foi julgado em segunda instância. Anulado está em segunda instância. Claro, você não pode ratificar, confirmar o que não existe. Se um julgamento é anulado, a sua ratificação ou uma confirmação parcial, às vezes com mudanças no tamanho da pena, etc., isso desaparece. E ele volta, ele permanece onde está hoje, ou seja, livre para disputar a eleição. Mas aí é uma decisão liminar que será confirmada pelo Pleno do Supremo. Ou seja, aí já não será um habeas corpus, será uma decisão do Pleno. Então a defesa do Lula, embora tenha caminhos para levar ao Pleno a contestação da decisão da segunda turma e tentar fazer com que a posição de Gilmar e de Lewandowski seja considerada pelo Pleno, o mais importante agora
até pela urgência, para a defesa do Lula, é tentar apresentar o máximo na audiência, o máximo possível de argumentos para que seja mantido o habeas corpus do Fachin, para que a decisão liminar do Fachin seja mantida pelo Pleno, porque assim será uma decisão do Pleno, e aí um abraço, decisão tomada, uma decisão... E aí, claro, você pode ter recurso por embargos de declaração, aquelas brechas todas que existem até contra decisões do Supremo. Nós vimos isso durante boa parte dos julgamentos referentes à Lava Jato, e mesmo antes, na época do Mensalão, quando tudo foi decidido lá, no Supremo. Então esse é o jogo agora. A decisão do Fachin será mantida ou derrubada pelo Pleno do Supremo. Se mantida, deixa de ser uma decisão liminar e Lula estará livre das duas condenações, tudo recomeçará no Distrito Federal e ainda que aberta a possibilidade de o juiz em Brasília considerar as provas que foram aceitas em Curitiba, o Lula tem a seu favor o tempo. Inclusive uma possibilidade gigantesca de prescrição, até pela idade. O tempo de prescrição cai pela metade depois dos 70 anos. Agora, se é derrubada a decisão do Fachin, as duas condenações permanecem e aí é contra tais condenações que a defesa do Lula terá de lutar, principalmente no Supremo, já que há decisões contrárias à posição do Lula já tomadas na terceira instância, que é o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Inevitavelmente, se a decisão do Fachin for derrubada, o mérito dos fatos, daquilo que foi julgado em Curitiba e na segunda instância, serão levados ao Supremo Tribunal Federal. Agora, se a decisão do Fachin for mantida, o Lula estará livre das duas condenações, recomeça o jogo em Brasília, mas ele tem o tempo a seu favor e fica livre das amarras da lei da ficha limpa.